A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olá, meus amigos e amigas, no oferecimento dos pregadores do telhado. Está no ar agora o nosso programa O Céu Pode Ajudar. Eu sou o pastor Danilo Queiroz, sou o diretor estadual da Comunidade Cristã Paz e Vida. Tivemos hoje a consagração trimestral, foi uma grande bênção e eu tenho a certeza, o final deste ano será muito melhor do que o começo. Deus tem grandes bênçãos para você. Iniciamos também um propósito de jejum e oração. E se você quiser participar deste propósito, me mande um WhatsApp, eu vou te incluir no nosso grupo de oração diária. Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu trabalho. Quero mandar um abraço para os nossos irmãos também, que são vigilantes, para os nossos amigos porteiros, tantos membros da Paz e Vida, dizendo, pastor, não perco, na madrugada ali vou orando, vou falando com Deus e pego a mensagem para levar como uma meditação diária. Deus abençoe os nossos amigos e amigas que trabalham na parte da noite também, enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas também, caminhoneiros. Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu vou passar agora o número do WhatsApp que você pode entrar em contato conosco. Mande o seu nome, de onde você fala, para que você seja inserido, inserida no grupo de oração e também neste propósito de fé. O meu número é DDD 9298143 1643. Eu vou repetir. O DDD é 92, né, aqui de Manaus, 98143 1643. Essa programação vai ao ar agora pela 107.9 FM e também esta programação está ao ar pelo YouTube. Então eu quero que você me ajude no recomeço do canal também. Inscreva-se no canal Danilo Queiroz, porque por lá os testemunhos, as mensagens e a programação O Céu Pode Ajudar fica disponível para você também acessar na hora que desejar. Se você ouviu uma boa mensagem, pode voltar sempre. O programa tem as datas e você pode acessar esta programação. Fique ligado, ligada, porque já tem a ilustração do Reino de Deus e também a mensagem de paz e vida. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Vem chegando por essa programação a ilustração do Reino de Deus, narrada por ele, meu pai na fé, pastor João Ribe Palharim. E o tema da nossa ilustração hoje é um tema extremamente importante, que é o preço de uma vida. Vamos ouvir. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Um químico inglês trabalhou muitos dias e noites num estudo inusitado. Ele queria saber qual o valor químico do corpo humano. E ele foi decompondo um corpo humano e reunindo todas as suas substâncias químicas. E chegou a conclusões realmente curiosas. Ele descobriu, por exemplo, que com toda a gordura que há no corpo de uma pessoa humana, daria para se fabricar
7 sabonetes. Ele descobriu também que todo o açúcar que há no corpo de uma pessoa normal daria para adoçar uma xícara de café. Descobriu ainda que juntando todo o ferro que há no organismo humano, daria para se fabricar um prego de tamanho médio. E ele juntou todo o fósforo que há no corpo humano e calculou que daria para se fabricar 2.200 palitos de fósforo. E ainda reuniu todo o magnésio que há no corpo humano e descobriu que aquele magnésio serviria para tirar uma fotografia do próprio homem. E ele calculou também toda a água que há no corpo de uma pessoa saudável. Aí ele pôs tudo isso no lápis e pensou: se eu fosse numa loja para comprar esses elementos químicos e esta água que há no corpo humano, quanto eu gastaria? E ele foi fazer a pesquisa no mercado. Quanto custa uma colherzinha de açúcar? Quanto custa um prego tamanho médio? Quanto custam 7 sabonetes? Quanto custa X quantidade de magnésio? E assim, ele somou tudo e viu que não gastaria nem $10 para comprar todos os elementos químicos que estão no corpo do ser humano. E esse químico inglês ficou estupefato. Quimicamente falando, um corpo humano não vale nem $10. Se o ser humano fosse avaliado como mercadoria, era isto que ele custaria. Mas não é por aí que se avalia uma pessoa. Alguém pode dizer que todo mundo tem o seu preço, mas ninguém é capaz de calcular o preço de uma vida. Ainda que para muitos uma vida humana não vale a nada, no entanto, todo ouro e toda a prata do mundo não seriam suficientes para comprar uma só vida humana. E não sou eu que digo isto, não. É a própria palavra de Deus. No Salmo de número 49, no versículo 6, está escrito assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. A pessoa mais rica do mundo, o homem mais rico do mundo, não é rico o suficiente para resgatar uma alma só que seja diante de Deus. Quando a gente fica meditando que o ser humano começa no útero de uma mulher a partir de uma única célula, e aquela célula se multiplica, e ela que não tinha consistência nenhuma se transforma em ossos, se transforma em músculos, em nervos, em veias, em sangue, em líquidos, em fluidos, se transforma em cartilagens, em pele, em pelos, se transforma em ouvidos que ouvem, em olhos que veem, em pulmões que respiram, em corações que batem. É inacreditável que uma vida suja, aparentemente do nada, de uma única célula, nós sejamos formados e constituídos de maneira tão bela. É por isso que Deus diz na sua palavra que não há ninguém na face da terra que seja rico o suficiente para resgatar uma única alma. O valor da vida humana
é desconhecido. Porém, Deus sabe o valor que tem uma pessoa. E é um valor tão caro que Deus achou que vale mais do que a vida do seu único filho. Foi por isso que Deus pegou o único filho que tinha e o deu por todos nós. Em João capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O preço de uma alma, eu não sei quanto é, mas é tão caro que custou o sangue do Senhor Jesus. Agora, o sangue do Senhor Jesus é tão valioso que dá para comprar todas as almas de todos os homens que viveram em todos os tempos e em todas as épocas, e até aqueles que ainda estão nascendo e que ainda nascerão. A alma do Senhor Jesus é tão cara que pôde pagar por todos nós o preço do resgate. Quimicamente, o cientista avaliou que $10 daria para comprar tudo o que é necessário para se fabricar um homem. Mas Deus calculou que a alma humana não tem preço, por isso ordenou que o pagamento do resgate fosse feito com o sangue de Jesus Cristo. Por isso eu te digo, a tua alma vale muito, muito mais do que você imagina, muito mais do que você pensa. E você pegaria a alma tão preciosa, tão valiosa, para jogar no lixo ou no Hades? Jogaria esta alma tão preciosa fora? Eis que o Espírito de Deus está falando contigo agora. Tu és muito caro para mim. Eu te amo acima de todas as coisas. E ainda que você mesmo não se dê valor, contudo, para mim, tu vales mais do que todo o ouro e toda a prata do mundo. Vale tanto que eu te resgato com o sangue do meu Filho Jesus. Se você estava se sentindo a última pessoa do universo, Deus agora está te dizendo: eu te amo e você é muito importante para mim. Por isso, pegue esta vida valiosa que você tem, ainda que pareça que ela está destruída e não vale mais nada. No entanto, pegue-a do jeito que ela está, com todos os teus fracassos, desgostos, desilusões, tristezas, amarguras. Pegue todas as tuas infelicidades, pegue a tua vida inteira, com tudo aquilo que te desagradou, te entristeceu, e entregue do jeito que está ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba-o agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e você vai ver que a tua vida é muito valiosa e você vai sentir a alegria de viver neste exato momento. Receba o pagamento que foi pago pela tua alma. Receba agora e entregue a tua vida a Jesus Cristo e tome posse da vida eterna. Você acabou de ouvir
uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/João Ribe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: "O que de graça recebestes, de graça dai." Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é preço. Você acaba de ouvir a ilustração do Reino de Deus. A sua vida, a sua alma são de extrema importância e amanhã nós vamos buscar o Espírito Santo, Avenida Constantino Neri, 3400, bem no coração de Manaus. Estamos a 500 metros da Arena da Amazônia e também bem ao lado da Peixaria do Juvenal, com entrada também pela Djalma Batista. Atenção, Djalma Batista, a antiga Recife, em frente à Fiat, e também a entrada principal pela Avenida Constantino Neri. Agora, através desta programação, eu quero chamar a sua atenção para principalmente você que prometeu estar na casa de Deus, cuidando da sua alma. Reserve um horário amanhã, esteja conosco, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. Eu vou ministrar os 3 horários e abençoar a sua vida. Agora nós vamos ouvir uma importante mensagem sobre a unção de Deus e que você tome posse, pois esta palavra, ela é para você. A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Então vamos aprender sobre o poder da unção. Salmo de número 20, versículo 5. Já achou? Tem alguém ao teu lado aí sem a palavra de Deus? Está todo mundo com a palavra? Ótimo. Está escrito assim: nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Eu vou ler de novo esses 2 versículos. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Quem tem petições aqui? Levante a mão. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Como é que eu vou saber se o Senhor salva o seu ungido? Pela palavra. A palavra que você vai ouvir agora vai te explicar o poder da unção. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Toda palavra que a gente lê, nós precisamos tomar posse com os nossos próprios lábios. Quando eu digo para você, repete comigo, fale comigo, na verdade você já está liberando a palavra, fazendo com que ela saia e produza resultado. Então agora eu falo e cada pessoa que está comigo aqui repete em seguida. Vamos lá. Nós nos alegraremos. Que bom. Com alegria. Nós nos alegraremos
pela tua salvação. E em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Olha para mim. Eu vou dizer para você isso. E em seguida, quando você for repetir, você vai virar para esta pessoa do teu lado e vai cutucar o ombro dela. Pastor, vem aqui, pastor, que é aqui do meu lado para eles verem como é que nós vamos fazer. Eu vou repetir. Sobe aqui, como é seu nome? Sobe aqui, Cleiton, fica ao lado do pastor. Tá? Eu vou falar para ele e para você. E na hora que você for repetir, você vai virar para a pessoa do teu lado e vai fazer assim, ó, cutucando com o dedo, tá? Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Cutuca ele. Vira do outro lado, cutuca também. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Repete agora comigo. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Amém. Você crê nesta palavra? Você crê que Deus tem poder para satisfazer todas as tuas petições? Mas todas mesmo? Vou te falar uma coisa. Eu fui pregar na inauguração de uma igreja lá no Rio de Janeiro, num bairro chamado Senador Camará. A hora que eu entrei no estacionamento, veio um rapaz, me abraçou, começou a chorar. Ai, pastor, pastor. Eu ouvi há 1 ano e pouco atrás que o senhor ia na Paz Vida de Niterói e eu estava com os pulsos cortados. Falei, por que você cortou os pulsos? Ele mostrou a cicatriz, né? Nos dois, olha aqui, pastor. Por que, pastor? Porque há 2 anos atrás eu estava com AIDS. E eu tentei me matar de tanto medo que eu fiquei. Aí eu soube que o senhor ia estar na Paz e Vida de Niterói. Eu fui lá e o senhor orou por mim, pastor. Já fiz 3 exames de AIDS. Estou completamente curado. Hoje sou um homem casado. E a minha esposa está aqui. Ela foi comigo há 15 dias atrás. Eu fui fazer outro exame. Eu não tenho mais AIDS. Esse é o Deus que satisfaz todas as tuas petições. E hoje, qualquer que seja a tua petição, Deus vai satisfazer. Você crê nisso? Toma posse disso. Todos nós temos petições. Eu tenho uma petição para o Rio Grande. Já fiz para o Senhor lá fora, a hora que eu cheguei. Eu já fiz a petição. E eu creio que o meu Deus vai satisfazer essa petição. E a tua também, qualquer que seja ela, você crê nisso? Olha, desde o seu santo céu, Ele ouvirá o seu ungido. Quer dizer que o poder da unção me dá o privilégio de falar com o Senhor. E desde o alto céu Ele estender a sua mão direita para me socorrer. É um privilégio a mais do ungido. Hoje você vai ouvir essa palavra sobre o poder da unção. Agora, satisfaça o Senhor todas as tuas petições. O que Jesus nos prometeu? Que tudo quanto pedirmos ao Pai, em nome dEle, nós receberemos. Pastor, eu estou desenganado. Outra pessoa diz, eu estou desenganada. Outro diz, eu estou quebrado, estou falido, ou então estou vivendo uma situação antiga que eu não consigo me libertar. Estou preso numa situação antiga e não consigo me libertar. Hoje, Deus está dando a virada na sua vida. Hoje essa virada vai acontecer. Está tomando posse? Aqui, ó, nós nos alegraremos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus, em nome do Senhor. Desocupe as tuas mãos, faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que você já deu em toda a tua vida. E enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus e comece a dizer, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, desde o céu ouve agora a nossa voz.
atende todas as nossas petições. Pai bendito, recebe o louvor de cada vida que te glorifica. E sobre esta pessoa, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, nós queremos aprender sobre o poder da unção. Então vem agora, abre o nosso ouvido, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para a tua palavra e abre a boca do pregador. Fale o Senhor agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Vou falar uma coisinha que pode te causar surpresa e em alguém até tristeza. Mas não se preocupe não, é só para você aprender. Lendo o Antigo Testamento e lendo também o Novo Testamento, ou seja, a Bíblia inteira, a gente descobre que só pode receber a unção com óleo, essa unção de revestimento, essa unção de poder, quem for sacerdote ou rei. Aí você pode pensar, pastor, eu não sou sacerdote, eu sou membro. Sou só membro de uma igreja, ou da Paz e Vida até. Ou então alguém diz, pastor, eu não sou rei. Pois é. Segundo o Antigo Testamento e segundo o Novo Testamento, você não pode receber a unção se não for sacerdote e se não for rei. Somente reis e sacerdotes podem receber a unção. Eu vou começar a fazer esse estudo com você para você compreender. Mas no final da mensagem, vai ter uma novidade para você. Ainda que você diga, eu não sou nem sacerdote nem rei, no final da mensagem vai ter uma bênção para você. Então acompanha comigo, tá? Livro de Levítico, capítulo 7. Vamos ler o versículo 35. Está escrito assim, ó. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. A primeira pessoa a receber a unção com óleo foi o irmão mais velho de Moisés, que se chamava Arão. Arão foi ungido, recebeu o óleo, porque Deus tinha escolhido ele para ser sacerdote do tabernáculo. Aí Deus falou, todos os filhos de Arão, os sobrinhos de Moisés, também receberão a unção, porque eles são sacerdotes também. E a partir daí começou a unção com óleo, mas só para sacerdotes, para Arão e para seus filhos, e para os sacerdotes que viriam depois. Mas nós vimos que reis também recebiam a unção com óleo. E o primeiro rei escolhido por Deus que recebeu a unção com óleo foi um homem chamado Saul. Vamos ver isso. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, versículo 1. Está escrito assim, ó. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse, porventura, não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Aí Saul, que era um pastor de jumentas, foi tirado do meio do estábulo para ser rei de Israel, o primeiro rei que Israel já teve. E naquele momento, Samuel, que era sacerdote ungido de Deus, ele pega o azeite e unge o futuro rei de Israel. Aí se confirmou no Antigo Testamento que somente sacerdotes e reis podiam receber a unção. No próprio Antigo Testamento, a segunda pessoa que era comum e que foi ungida, recebeu o azeite, foi Davi, que era pastor de ovelhas
e Deus mandou o mesmo profeta Samuel ir até a casa dele e ungí-lo como futuro rei de Israel. Então Davi, que era muito jovem ainda e era um simples pastor, foi o segundo homem comum a receber a unção. Só que Deus mandou ungí-lo porque Deus já tinha planejado que ele seria rei. Se Davi não fosse escolhido como rei, ele não receberia a unção. Veja aqui no capítulo 16 de Samuel, vamos ler o versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha só, Davi era o irmão caçula de uma família numerosa. Samuel, o sacerdote, está com o vaso de azeite ali. Ele começa a ver, primeiramente, os irmãos mais velhos de Davi, e ele queria ungir aquelas pessoas. Mas Deus falou não, eles não. Ainda que Samuel estivesse com azeite, e poderia até ungir os irmãos de Davi, Deus falou não. Por que não? Porque eles não vão ser reis. Samuel não podia pegar o azeite e colocar em qualquer pessoa. Aí quando Davi entrou na sala, Deus falou para Samuel, esse é o meu escolhido, pode ungí-lo. Aí Samuel derramou aquele azeite sobre a cabeça de Davi e na mesma hora o Espírito de Deus se apoderou daquele moço. Mas ele ainda não é rei, mas Deus planejou que ele vai ser rei. Então veja a situação. Naquele momento, além de Samuel, que era sacerdote, por isso ungido, em todo o país de Israel, só tinha 2 ungidos vivos. Um era o rei Saul, que já estava governando como rei, e o outro era Davi, também ungido. Numa população imensa, só tinha 3 ungidos. Você vê que a unção não era para todo mundo, não era todo mundo que recebia o azeite, só sacerdotes e reis. Aí nós vamos ver nesses 2 ungidos, Saul e Davi, um comportamento diferente. E nós vamos ver como é que o ungido, ele desfruta de privilégios e deveres, porque a unção com óleo, o que ela traz para a pessoa? Um revestimento de poder, porque tanto no caso de Saul como no caso de Davi, no momento em que receberam a unção, veio o Espírito de Deus sobre eles, e eles passaram a contar com a proteção divina, uma proteção extra de Deus, de modo que eles não seriam atingidos em batalha, eles não seriam flechados, eles não seriam derrotados. Com a unção que eles tinham, eles poderiam se expor aos maiores perigos e nada aconteceria, porque a unção dava esta proteção divina. E através desta proteção divina, eles conseguiam vencer batalhas perdidas. Eles conseguiam derrotar inimigos muito mais poderosos e numerosos, fossem gigantes como Golias, que Davi derrotou, ou fossem exércitos 10 vezes maiores que eles apenas com um pequeno grupo conseguiam desbaratar e derrotar. Porque a unção estava sobre os 2. Então esse era o privilégio. A unção te dá um privilégio de proteção, de que nenhum mal, por mais forte que seja, terá capacidade de te destruir. Mas eles são futuros reis. Um já está até governando, não é? E o outro é o sacerdote Samuel. 3 ungidos para uma população imensa. Agora olha o comportamento de Saul, e olha o comportamento de Davi. Isso é importante, porque nós vamos ter que ver agora como que o céu trata os que são ungidos. E como que nós temos que tratar quem é ungido. Vou te ungir com óleo. E é bom que você saiba disso. É bom que você conheça qual é o teu privilégio e como que o céu vai te tratar a partir de hoje. Eu sou o sacerdote de Deus e posso te ungir, eu tenho azeite. Mas eu não vou te ungir de qualquer maneira. Eu não vou falar para você, vem aqui na frente que eu vou te ungir. Não vou. Eu primeiro vou ministrar para que você compreenda o que é esta unção e compreenda o que é ser sacerdote e rei.
para que você tenha o direito de receber a proteção de Deus, ver atendidas todas as tuas petições e contar com a proteção de Deus e um poder sobrenatural para derrotar todos os teus adversários. E ainda que Satanás se apresente poderoso contra a tua vida, você vai colocá-lo debaixo dos seus pés em nome de Jesus Cristo. E farão armadilhas para você, mas você vai vencer todos os teus adversários. Demônios do inferno se levantarão, e ainda que venham todos contra você, ninguém vai conseguir prevalecer por causa da unção de Deus. Mas você tem que ver agora, como é que o céu trata o ungido aqui na terra, e como que as pessoas têm que tratar os ungidos. E o melhor exemplo são com esses dois ungidos que estão aqui, Saul e Davi. Porque tão logo Davi foi ungido, ele recebeu uma cobertura poderosa para derrotar qualquer adversário. Quem lutasse contra Davi, ou quem lutasse contra Saul, estaria lutando contra o próprio Deus. A pessoa que é ungida, que recebe a unção, essa unção com conhecimento. Não uma unção qualquer, passou lá, recebeu a unção. Receber azeite na testa, amados, sem conhecer a palavra, é a mesma coisa que batizar uma pessoa sem pregar para ela o evangelho. O poder não está exatamente na água e a virtude também não está simplesmente no azeite. Eu só posso batizar uma pessoa nas águas se antes ela ouvir o evangelho e crer. Porque se ela não ouvir o evangelho e não crer, não adianta eu batizá-la no mesmo batistério que todos os salvos são batizados. Não vai produzir resultado nenhum. Receber óleo na testa, sem conhecer o privilégio e o dever da unção e como que o ungido é tratado pelo céu e como que nós devemos tratar os ungidos, receber só o óleo na testa, sem conhecer a palavra, não vai trazer resultado poderoso. Vai receber só um pouco de azeite na testa, assim como a pessoa que não crê e entra na água do batismo, entra um pecador seco e sai um pecador molhado, não aconteceu nada. O que produz a diferença é justamente o conhecimento da palavra. Quando a gente estuda esses dois ungidos aqui, Saul e Davi, e como que eles agiam mutuamente, nós passamos a aprender como que o céu trata os ungidos e como que nós devemos tratar os ungidos. Vamos ver uma coisa. Qualquer pessoa na face da terra que lutar contra alguém que é ungida ou ungido de Deus, é lutar contra o próprio Deus. Aqui mesmo no livro do profeta Samuel, vamos no capítulo 2, e vamos ler o versículo 10. Olha só. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Quem é que pode lutar contra Deus? Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Deus, ele exalta o seu poder no ungido. De modo que esta pessoa passa a viver vitórias e vitórias, e as pessoas vão começar a questionar e ficar curiosas. Por que que esta pessoa tem tantas vitórias? Por que que para ela dá tudo certo? Aí a pessoa vai ver que Deus, desde o seu santo céu, estende a sua mão direita para abençoar e livrar o seu ungido. A proteção começa a acontecer. Então nós temos que entender isso. A partir do momento que alguém é ungido de Deus, nós não podemos contender contra esta pessoa. Porque lutar contra o ungido de Deus é lutar contra o próprio Deus. Davi sabia disso. Davi sabia que Saul era o primeiro ungido. Então Davi jamais se lançaria para lutar contra Saul. Mas Saul pensava o seguinte: eu sou ungido. Davi não pode existir. Então Saul vai tentar destruir o outro ungido. Olha a diferença de comportamento. Um dos ungidos, que é Saul, vai querer destruir Davi. O outro ungido, que é Davi, ele não vai relar o dedo em Saul, porque ele tem medo.
Ele sabe que mexer no ungido de Deus é lutar contra o próprio Deus. Então, Davi vai respeitar a unção de Saul, mas Saul não vai respeitar a unção que está sobre Davi. Continuando ainda no livro do profeta Samuel, vamos até o capítulo 24. Vamos ler o versículo 1. Olha só. Davi, o segundo ungido, está sendo perseguido pelo primeiro ungido, Saul, que quer matá-lo. Davi foge. Davi não quer o confronto. Davi não quer briga. Então aqui diz o seguinte: e sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Guede. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Então deixa eu te explicar o que aconteceu. Saul, com 3.000 homens, está perseguindo Davi, que deve ter 300 no seu grupo. Ele está perseguindo Davi com um exército 10 vezes maior. Davi não quer confronto com Saul, porque Davi sabe que ele é ungido de Deus. Mas Saul não está ligando se Davi é ungido ou não. Ele quer matar Davi. E ele entra numa caverna onde justamente Davi estava escondido. E quando ele entrou nessa caverna, os amigos de Davi, os companheiros de Davi disseram: é Deus que está entregando o teu inimigo na tua mão. Assim diz o Senhor, até usar o nome de Deus. Faça com ele o que bem parecer aos teus olhos. Deus entregou o teu inimigo na tua mão. Davi podia falar: ele está distraído. Só pode ter sido Deus que fez ele entrar justo nessa caverna que eu estava escondido. Então eu vou matar Saul, sim. Mas Davi, quando ele viu Saul ali, ele se aproximou por detrás e pensou: não vou matá-lo. Eu só vou cortar a orla do seu manto, da sua roupa, para mostrar que eu cheguei perto dele, que eu tinha Saul na minha mão. Então Davi chegou ali de mansinho e cortou a orla do vestido de Saul. E Saul sai da caverna. Mas quando Davi cortou a orla do vestido de Saul, ele sentiu um peso no coração. Ele sentiu uma dor grande. Olha o que diz o versículo seguinte, ó. Versículo 5. Sucedeu, porém, que depois que Davi cortou, depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Só de cortar a orla do manto, o coração de Davi doeu. Poxa, eu não devia ter feito isso. Eu não cortei a carne dele, eu cortei um pedaço do manto dele. Mas como Davi era um homem temente a Deus, o coração de Davi doeu. Ele ficou arrependido, eu não devia ter feito isso. Continuando aqui a leitura. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi entendeu que ele não podia tocar no ungido de Deus. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. O que Davi fez? Além de se arrepender de ter cortado a orla do manto de Saul, ele virou para os seus guerreiros e disse: ninguém vai tocar nele não, porque ele é ungido de Deus. O que Davi fez? Protegeu o ungido e não permitiu que os outros que não tinham temor de Deus tocassem no ungido, porque podia ser que algum amigo de Davi ou algum guerreiro de Davi
falasse, mas eu não estou nem aí não, para mim esse cara tem que morrer. Davi falou, de jeito nenhum, vocês não vão tocar no ungido de Deus. Davi ensinou os seus companheiros a respeitar o ungido. Olha só. Vamos ler o versículo 10. Davi, ele fala de longe, né? Ele fala, Saul, rei Saul. Ele fala de longe, aí Saul se volta na direção da caverna. E Davi estava lá gritando de onde ele tinha saído. E Davi diz, eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. Que alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Aí, Saul, quando viu aquilo, ele estremeceu. E Davi mostrou a orla do tecido e falou, olha aqui, ó, a prova de que Deus te entregou na minha mão, que eu podia ter te matado. Aqui está um pedaço do seu manto. Aí Saul olhou para o manto, poxa, está faltando um pedaço. Quer dizer que ele me teve na mão. Ele podia ter enfiado a sua adaga, ou a lança, ou a espada em mim. Ele cortou um pedaço da minha roupa, eu nem vi. Ele podia ter me matado. Oh, Davi, meu filho, me perdoa. Aí Saul começou a pedir perdão para Davi. E Davi disse, eu não quero o teu mal. Eu nunca vou tocar o dedo no ungido do Senhor. Oh, meu filho, me perdoa. Agora eu sei que você vai ser rei um dia. Quando você se tornar rei, me prometa que você não vai acabar com a minha semente, nem com a minha descendência. Vá em paz, meu filho, vá em paz. Você me pagou com bem o mal que eu te fiz. Olha só, Saul reconheceu isso. Meu filho Davi, você me deu bem no lugar do mal. Podendo me fazer mal, você me pagou com bem. Deus te abençoe, meu filho, vá em paz. Aí Saul foi embora chorando. Poxa, ele podia ter me matado, não me matou, respeitou porque eu sou ungido. Foi embora. Só que o arrependimento de Saul foi um arrependimento temporário. Porque ele vai querer mais para frente matar Davi. Ele vivia atirando lanças em Davi quando Davi trabalhava com ele lá no palácio. Depois que ele conseguiu expulsar Davi do palácio, ele está perseguindo em toda parte para matar. Davi deu uma prova de que não o matou. O cara podia falar assim, poxa, eu vou respeitá-lo, a partir de hoje eu vou mudar, não quero mais fazer isso. Porém o arrependimento de Saul foi passageiro, porque logo ele vai querer novamente matar Davi. Vamos no capítulo 26. Capítulo 26, versículo 1. E vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo, não está Davi escondido no outeiro de Aquila, à entrada de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zife. Ele novamente quer matar Davi. Ele procura por Davi e não consegue achar. Aí o rei Saul faz um acampamento e fica no centro do acampamento. Para protegerem o rei Saul, colocam em volta dele todas as carroças. Fazem um isolamento ali. E em volta daquele isolamento, os soldados ficam de guarda, todos acampados, e todos os 3.000 guerreiros acampados em volta. Saul está no meio daquele acampamento. Parece bem protegido. Mas o rei Davi viu aonde Saul estava acampado e falou, eu vou até o arraial de Saul, quem vai comigo? E 2 se ofereceram para ir. E Davi vai no meio da noite. E de uma maneira sobrenatural, ele consegue passar pelo meio do acampamento sem que nenhum soldado o visse, nem aos seus companheiros. E os 3 chegam até o meio do acampamento, aonde Saul estava dormindo,
E ao lado de Saul, a sua lança estava espetada no chão, a mesma lança que ele sempre atirava em Davi para matá-lo, aquela lança que Davi sabia que era do rei. E ao lado da cabeceira, uma bilha de água, uma espécie de moringa de água. Aí o que estava com Davi falou assim: ó, Deus entregou o inimigo nas tuas mãos. Vamos ler aqui o versículo 8. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Olha só, usando o nome de Deus. Davi, né? Ele está cochichando lá para o Davi, porque o Saul está dormindo. E eles estão ali, ó, no meio do acampamento. Saul está deitado no chão, a lança ali do lado. Davi, Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Me deixa pegar a lança dele. E eu vou feri-lo uma vez só, e ele não sai mais do chão. Olha o que diz aqui a palavra, ó. Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra e não o ferirei segunda vez. Eu vou dar um golpe nele com a lança e eu vou cravá-lo na terra. Uma vez só, não vou precisar nem ferir duas vezes. Com uma só eu mato agora o Saul. Abissai está falando isso para Davi. Resposta de Davi para Abissai, versículo 9. Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Davi, ele pergunta, quem que pode estender a mão contra o ungido de Deus e ficar impune? A partir do momento que você se torna ungido de Deus, que você recebe esta unção, qualquer pessoa que estender a mão contra a tua vida não vai passar impune. Então, você tem essa proteção, só que o outro ungido também tem. Então, o Davi é ungido de Deus, mas Saul também é. Saul não respeita a unção em Davi, quer fazer mal. Mas veja, mais uma vez, Deus está entregando Saul nas mãos de Davi. Davi tem a oportunidade de retribuir o mal. Mas ele diz, quem que já fez algo contra o ungido de Deus e ficou impune? Não vai fazer mal nenhum para ele. Continuando aqui, versículo 11, ó. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Davi, ele quer ser guardado desta tentação. Ainda que ele tenha motivos e direito de reagir. Poxa, Saul está tentando me matar, me persegue em tudo quanto é lugar. Não é de hoje que ele tenta cravar essa lança em mim. Eu só vou retribuir o que ele está fazendo. Mas Davi não faz isso. Ele diz, o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. O que Davi pensava? Ao invés de eu fazer justiça com as minhas mãos, eu entrego a justiça na mão de Deus. Olha o versículo 10. Disse mais Davi, vive o Senhor que o ferirá. O Senhor o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Mas o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Aí Davi fala assim para Abissai, pega a lança e pega a moringa d'água e vamos sair daqui. Não, mas eu queria... Não toca nele não. Faz nada. E diz a palavra que todo o acampamento estava dormindo porque Deus fez cair um sono profundo nos guerreiros. Olha como Deus do alto céu estava dando proteção para Davi. Aí ele sai do acampamento e fica numa distância segura daqueles 3.000 guerreiros. E ele com a lança na mão e com a bilha de água na outra, ele começa a gritar para o general, o Abner, que era o general de confiança, o braço direito de Saul. Abner! Abner! Aí o Abner levanta assustado. Quem está falando? Aqui é Davi. Nós vamos te pegar. Ah é? Por que você não guardou o teu Senhor? Você está em grande pecado porque não guardou o ungido de Deus. Olha Davi ensinando. Leia comigo aqui o versículo 16. Não é bom isso que fizeste, Abner.
Vive o Senhor, que sois digno de morte, vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha d'água que tinha a sua cabeça. Nesse meio tempo, o Saul tinha acordado com a gritaria. E ele reconheceu a voz de Davi. E ele falou: é você, meu filho Davi? Aí ele olhou para Davi e Davi estava lá com a lança do rei na mão e com a bilha de água na mão. Olha aqui, ó, eu entrei aí no acampamento. Essa é a lança do rei, vocês não protegeram o ungido de Deus. Vocês são dignos de morte. Rei Saul, por que você está me perseguindo? Eu sou uma pulguinha. Deus te entregou na minha mão, eu podia ter te matado hoje. Mas eu não tive esse atrevimento, porque jamais tocaria no ungido de Deus. Olha a importância da unção, o respeito que nós temos que ter. Vamos supor que eu, que sou ungido, comece a maltratar você que é ungido também. Eu não vou ficar impune. Vamos supor que você, que é ungido de Deus, comece a me maltratar, sendo eu ungido também. Você não vai ficar impune. O que tem que haver? Um respeito mútuo entre os ungidos de Deus. A pessoa que está ao teu lado, se ela for ungida de Deus, você não pode maltratá-la. E vice-versa. Porque quando isso acontece, nós estamos lutando contra Deus. E ninguém vai ficar impune. Quando Saul viu Davi com a lança e reconheceu a lança, ele começou a chorar de novo. Porque mais uma vez Davi estava pagando o mal com o bem. Aí Davi gritou: mande alguém passar para o lado de cá e pegar a lança do rei que eu estou devolvendo e levar a bilha d'água. Aí veio lá um portador, pegou a lança das mãos de Davi e aquela moringa d'água e levou de volta. Saul pegou a lança. Quantas vezes eu quis cravar essa lança em Davi? Essa lança estava ao lado da minha cabeça, onde eu dormia, enterrada no chão. Ele podia ter enterrado esta lança no meu coração e ele não fez isso. Aí Saul começou a chorar outra vez, lamentou profundamente tudo o que ele estava fazendo contra Davi. E o que é interessante, amados, é que nós temos que entregar toda a justiça na mão de Deus. Porque Davi não teve coragem de fazer mal para o ungido do Senhor e entregou o problema nas mãos de Deus. Deixou a vingança para Deus. Saul vai para uma batalha que vai ser a última guerra da sua vida contra os filisteus. E ele não vai ser morto pelos inimigos porque ele é ungido. Os inimigos não vão conseguir matar Saul, ele é ungido de Deus. Ele conta com a proteção, apesar dele ser um ungido maligno. O que vai acontecer naquela batalha? Saul, vendo que vai perder a guerra, ele pega a lança, a sua lança, e ele vai colocar no próprio ventre e vai se lançar sobre ela e vai se matar. Ele vai cometer suicídio. Ele vai se matar. Então, deixa na mão de Deus. Nós não tocamos no ungido de Deus. Nós temos que respeitar a unção que está na pessoa. Porque essa é a unção que vai te dar proteção do céu. É uma unção que vai te colocar em contato direto com Deus, porque está sendo uma unção dentro da palavra. E dentro da palavra é uma unção que produz fé. Porque você está acreditando, poxa, eu vou receber a unção da palavra. A partir de então, nenhum demônio do inferno e nenhum adversário vai poder tocar na tua vida. E ai de quem se atrever a tocar em você. Coisas irão acontecer contra os teus adversários sem que você precise fazer nada contra aquela pessoa. Porque você vai ter a proteção de Deus. Mas aí você tem que aprender o seguinte: eu preciso respeitar os outros ungidos. Porque, olha só, que tipo de ungido você vai ser? Porque são dois ungidos. Eu vou ungir todo mundo aqui, já vou explicar como você vai passar para sacerdote e rei. Já vou explicar. O que vai te dar direito de receber esta unção aqui da palavra. Mas são dois ungidos, Saul e Davi. Que tipo de ungido você vai ser?
Você não pode ser um ungido igual o rei Saul, que é um ungido maligno. Ele não respeita a unção dos outros. Ou você vai ser um ungido igual Davi, temente a Deus, porque sabe que não pode tocar naquele que Deus ungiu. Mas que tipo de ungido você vai ser? Maligno como Saul ou benigno como Davi? Você só tem uma opção. Se você escolher a outra, só te espera a ruína. Vê que Saul vai acabar em suicídio. Se você for um ungido maligno, você vai acabar como Lúcifer. Porque se você não sabe, Lúcifer era um querubim ungido de Deus para proteger. No princípio, Lúcifer era um querubim que tinha recebido uma unção para proteger. Como ele foi um ungido maligno, caiu, teve a ruína. Que tipo de ungido você vai ser? É perigoso. Receber a unção e não guardar a palavra é perigoso, porque você, sendo maligno ou maligna, vai terminar como Saul. Essa é a responsabilidade da unção. Eu, por exemplo, eu sei que eu sou ungido de Deus. Você acha que eu também não passo nervoso? Você acha que eu não sofro afrontas? Você acha que eu não sofro traições? Você acha que eu não sou vítima de ataques? Qual que é a minha vontade como homem natural? Reagir. Aí o que eu tenho que pensar? Que tipo de ungido que eu sou? Eu sou igual a Saul ou sou igual a Davi? O meu modelo é Jesus Cristo ou o meu modelo é Satanás? Porque o meu modelo, seja Davi ou seja Jesus Cristo, me manda perdoar, me manda relevar, me manda abençoar no lugar de amaldiçoar. Satanás manda o quê? Matar, roubar e destruir. Eu vou ser ungido parecido com Saul e Lúcifer? Ou vou ser um ungido parecido com Davi e Jesus Cristo? Eu não tenho opção. Porque se eu for maligno como Saul e Lúcifer, eu vou terminar em ruína, em queda, em desgraça. Só me resta ser como Davi e como Jesus Cristo. Eu tenho um modelo. Você está entendendo isso? Eu vou te ungir. Sou sacerdote de Deus, tenho autoridade espiritual para fazer esta unção. Vou mostrar já já o direito que você vai ter como sacerdote e rei do Senhor. Vou te mostrar o direito na palavra de Deus que você vai poder receber esta unção que está ouvindo a palavra agora. Mas você tem que entender como que o céu vê o ungido de Deus. Como que nós temos que ver os ungidos de Deus. Como que é o nosso tratamento com os ungidos. Olha o problema. A responsabilidade é muito grande. Quando Saul se matou com a própria lança, você vê? Ele colheu o que semeou. A lança que ele cansou de atirar em Davi, está agora no seu próprio ventre. A mesma lança. O mal se voltou contra ele mesmo. Olha a desgraça. Mas o poder da unção que estava sobre Saul e sobre Davi era tão grande, e essa é a mensagem hoje, o poder da unção, que quando Davi ficou sabendo que Saul tinha morrido nos montes de Gilboa, ele lançou uma maldição ali. Vamos comigo no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 21. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: Vós, montes de Gilboa. Foi ali que Saul se matou, hein? Vós, montes de Gilboa. É o Davi que está falando, é o ungido de Deus que está falando. Ele está conversando com um monte. Assim como Jesus também conversava com figueiras, conversava com defuntos, conversava com o vento, com o mar, com mortos. Veja, olha só, Davi está conversando com uma montanha. E de longe, hein? Olha o poder da unção. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Davi está irado, como ungido de Deus ele está irado.
Montes de Gilboa, como vocês se atreveram a receber o cadáver de Saul e beber o sangue, como se ele não fosse ungido de Deus? Por causa disso, nem chuva nem orvalho cairá sobre ti. Eu nunca esqueço uma viagem que eu fui para Israel e eu olhei os montes Gilboa secos, ressecados. Aí o judeu que estava lá conosco, ele falou assim: não chove em cima desse monte. Não chove. Mas como não chove? Não, pode chover em qualquer lugar de Israel. Mas aqui nos montes de Gilboa não chove mais. Aqui nos montes não cai mais chuva. Aí eu relacionei com essa maldição. Porque Davi, no momento de ira, com o poder da unção, ele falou: nem chuva e nem orvalho caia mais sobre ti. Você vê? Saul era um ungido maligno. Se tornou maligno, porque ele não era maligno, ele se tornou maligno. Mas mesmo a unção que estava sobre ele, no momento em que o sangue do ungido de Deus caiu no monte Gilboa, lá nos montes, porque é uma série de montes, Davi, outro ungido, lançou a maldição: nem chuva nem orvalho caia mais sobre ti. E está até hoje. Como que uma palavra proferida há 3.000 anos atrás por Davi está valendo até hoje? É o poder da unção, você está entendendo? Eu não posso usar a minha unção para desejar mal para alguém. Se eu levantar a minha voz em oração para amaldiçoar uma pessoa à distância, eu acabo com a vida da pessoa. Mas do que me adiantaria isso? E Deus não me deu a unção para eu ser pior que um macumbeiro. Deus não me deu a unção para eu usar o poder de Deus para destruir as pessoas. Eu tenho que ser um ungido igual Davi, e o meu modelo é Jesus Cristo. Quando Jesus, naquela semana que ele estava caminhando para Jerusalém, sabendo que ia ser a sua última semana de vida, ele teve que passar forçosamente para o Samaria. Mas os samaritanos não gostavam dos judeus, e como aqueles judeus estavam indo para Jerusalém, para a Páscoa, os samaritanos recusaram pousada para Jesus e para o seu grupo. Aí o apóstolo João, que agora nós conhecemos como apóstolo do amor, na época não estava convertido. E João, juntamente com seu irmão Tiago, falou assim: Senhor, quer que façamos como Elias e mandemos descer fogo dos céus para que destrua esses impenitentes, esses pagãos? Aí Jesus Cristo repreendeu na hora: vocês não sabem de que espírito sois. Jesus Cristo não nos dá unção, poder, virtude para destruir as pessoas, porque é grande o poder que está em nós. Eu não preciso abrir a boca para falar nada, eu tenho que ser como Davi, você tem que ser como Davi. A pessoa está te caluniando, está te perseguindo, está te atacando, está te maltratando, está te armando ciladas, está te traindo. Você não vai reagir. Você tem que deixar na mão de Deus. Mas o que você tem que fazer? Segundo o nosso modelo, que é mais perfeito que Davi, segundo Jesus Cristo, tem que orar inclusive por aquela pessoa. Quando alguém começa a me atacar, ou chegam para mim e dizem assim: Pastor João Ribe, sabe o que fulano de tal falou do Senhor? Fala: não sei, não quero saber. E eu já oro a Deus e falo: meu Deus, manda o anjo guardar a espada, porque aquela pessoa não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. Há um poder sobre a tua vida, um poder sobre o ungido, que o próprio Deus trata de defender. Às vezes eu oro dizendo assim: meu Deus, aquela pessoa está brincando, ela não falou aquilo de propósito. Ela falou sem querer. Esquece. Anjo, guarda a espada aí, porque eu sei que a espada vai. Olha o que aconteceu com Saul. Jesus Cristo disse: vocês não sabem de que espírito sois. Você tem que saber que você é ungido de Deus e é ungido para abençoar e proteger. Isso quer dizer o seguinte: eu vou te ungir hoje. Vou te mostrar você agora como rei e sacerdote. Eu vou te ungir, mas olha só. Você vai ter que ser ungido para proteger e não para destruir. Amém? Se você não tiver essa visão da unção, é melhor não receber a unção. Porque a unção vai te dar proteção. Lógico, você vai contar com algo mais. Porém, há mais poder em você. E você não pode usar esse poder para destruir ninguém. Veja só uma coisa. Aqui no Salmo de número 89, 50... a gente vê que Deus, não a gente, Deus
Deus, ele destrói, ele se vinga daqueles que atacam, perseguem ou difamam os ungidos de Deus. Salmo de número 89, versículo 50. Aqui é o ungido Davi orando, hein? Olha o que ele diz. Já acharam? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, olha só, os inimigos de Deus têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Então, Davi, ele sabia o poder da unção. Ele sabe que quando falam mal dele, estão falando mal do Senhor. Olha aqui, ó. Os teus inimigos, eles têm difamado as pisadas do teu ungido. Quer dizer que são inimigos de Deus. Quando alguém se torna inimigo de um ungido, está se tornando inimigo de Deus. E Deus vinga isso. Em nome de Jesus. Para receber esta unção, você vai ter que saber de que espírito você é. Igual a Saul, vingativo, perseguidor, difamador, impenitente, que se arrepende só por um momento e depois volta a fazer pior do que antes, ou se você é como Davi, o homem segundo o coração de Deus. De que espírito você é? Ungido como Saul e como Lúcifer, que deviam proteger e querem destruir? Ou você é como Davi e Jesus Cristo, ungidos de Deus? Você sabia que a palavra ungido no hebraico é Messias em português? Jesus é o Messias, Jesus é o ungido. O ungido maior é Jesus Cristo, ele é o Messias. Qual é o teu modelo de ungido? O maligno Saul ou o benigno Davi? O maligno Lúcifer ou o benigno Jesus Cristo? De que espírito você é? Agora vou te mostrar na palavra como que você se transforma em sacerdote e rei ou rainha para receber esta unção que você acabou de ouvir. Vamos comigo no livro de Apocalipse, capítulo 5. Vamos assistir uma reunião no céu, quando anjos, arcanjos, querubins, serafins, anciãos e criaturas estão cantando para Jesus Cristo. É uma reunião no céu. Diz assim: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Quando você recebe Jesus Cristo, o Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Único porque não tem outro. Suficiente porque quem tem Jesus não precisa de mais ninguém. Exclusivo porque Deus não aceita outro. Só Jesus Cristo salva. E eterno porque por toda eternidade os salvos estarão glorificando o seu nome como eterno Salvador. Quando você recebe Jesus Cristo nessas condições, primeiramente, vem sobre a criatura humana um poder sobrenatural que a transforma em filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito isso: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é o grande rei, igreja? Deus, Jesus, o Rei dos Reis. Jesus é Deus. Então, se eu sou filho do rei, é lógico que eu tenho realeza. Então eu me torno filho de Deus, você se torna filha de Deus, vem sobre nós esse poder sobrenatural. E imediatamente nós também somos transformados em sacerdotes e reis. Porque foste morto, o cântico diz lá em Apocalipse, e para o nosso Deus compraste homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos e de todas as línguas, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes.
Quer dizer que eu me torno rei e sacerdote quando eu recebo Jesus Cristo. Se eu me torno rei e sacerdote, eu tenho o direito de receber o quê? A unção. Agora você pode receber esta unção dentro da palavra. E esta unção aqui é para fazer da tua vida uma bênção. Nas cartas que foram escritas para os pastores daquelas 7 igrejas da Ásia, que estão aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11, o Senhor diz assim: eis que cedo venho, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua. Ué, só usa a coroa quem é? E ele nos fez o quê? Reis e sacerdotes. Você hoje vai assumir essa realeza. Você hoje vai tomar cuidado, porque vai vir sobre você um poder maior do que você já tem. Se a pessoa ainda não se transformou em filho de Deus e em rei e sacerdote, vai ter oportunidade de se transformar agora. E quem já é, vai assumir essa realeza. Porque você não vai viver mais como mendigo nessa vida. Você não vai mais viver como um súdito abandonado ou órfão. Você é rei e sacerdote de Deus. Com a unção que nós vamos colocar sobre a tua vida agora. E essa é a diferença, amados. Essa é a diferença. Eu quero frisar isso para você. Colocar óleo na tua testa, qualquer um coloca. Mas receber esta unção dentro da palavra significa que você vai ter uma cobertura e um poder muito maior e ao mesmo tempo uma responsabilidade grande. Eu, por exemplo, como ungido de Deus, eu não posso falar mal de ninguém. Já me disseram assim: pastor, vai e ataca, revida, fala no rádio. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não posso falar mal de ninguém. Eu não posso atacar ninguém. Eu não posso destruir ninguém. E preciso tomar cuidado. Eu preciso vigiar a minha boca. Porque eu não fui ungido para destruir, eu fui ungido para proteger. Se eu usar o poder da unção para destruir, eu estou igual Saul e Lúcifer. Não quero essa companhia, não. Eu não quero andar ao lado de Lúcifer e Saul. Eu quero andar ao lado de Davi e Jesus Cristo. A minha companhia é outra. E tem que ser essa a tua companhia a partir de hoje. Escute, em nome de Jesus. Eu não quero colocar óleo na tua testa. Eu quero te ungir. Mas você tem que ser rei e sacerdote de Deus. E você só se torna rei e sacerdote quando você se entrega para Deus. Quando você recebe Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Olha para mim. Você está entendendo isso? Está entendendo? Eu sei que você está entendendo. Eu não quero que você pense: eu vou receber essa unção para ter uma proteção maior. Lógico que tem uma proteção maior. Mas esse não é o máximo da unção. O máximo da unção é você ter temor de Deus. Saber que é ungido do Senhor para proteger. Você sabe que eu coloco as mãos nas pessoas e elas são curadas? Eu tenho essa unção. Eu vou compartilhar esta unção com você agora. Quando algum filho, alguma filha, o pai, a mãe, o vizinho, o parente estiver doente, você vai colocar a mão em nome de Jesus e a pessoa vai ser curada. E de qualquer doença. Você vai repreender qualquer demônio, qualquer perturbação. A unção vai multiplicar este poder na tua vida, mas multiplica também a tua responsabilidade. Eu não vou abrir a minha boca para falar contra o ungido de Deus. Eu não vou mover a minha mão para tocar no ungido de Deus. Deus me guarde de me levantar contra o ungido do Senhor. Aí você vai ter que ter esse temor, como Davi tinha esse temor. É maravilhoso receber a unção. É maravilhoso se tornar agora rei e sacerdote. Mas é maravilhoso perseverar na unção, guardar o que tem para que ninguém tome a tua coroa, perseverar, proteger o que Deus tem te dado, receber esta unção com temor. Eu não vou colocar azeite na tua testa, eu vou te ungir, mas só se você for sacerdote e rei. E só um te transforma em sacerdote e rei,
que é Jesus Cristo. Quando você entrega a vida para Jesus, você vai se transformar em filho do rei, em rei e sacerdote. Por isso eu vou fazer um convite agora, primeiramente, para você se tornar filho de Deus. Quando a gente entrega a vida para Jesus, significa exclusividade. Eu não vou orar ou pedir qualquer coisa para outra pessoa que não seja Deus em nome de Jesus Cristo. Eu não vou orar para mais ninguém. Não vou pedir nada mais para mais ninguém. Por mais que eu goste das outras pessoas. Poxa, você acha que eu não admiro a Maria? Eu sou apaixonado pela Maria. Ela é a mãe de Jesus Cristo. Você acha que eu não amo a Maria? Eu amo a Maria. Eu sou apaixonado pelo Pedro. Sou apaixonado pelo Paulo. Eu sou apaixonado pelo João. Mas eu não vou fazer a eles nenhuma petição. Porque quando eu me entrego para Jesus, a minha adoração tem que ser exclusiva. Por isso que Ele é o exclusivo Salvador. Só Ele eu tenho que adorar. E eu aprendo que toda oração que eu fizer tem que ser ao Pai em nome de Jesus. Eu não rezo e nem peço nada para mais ninguém. É exclusividade, você entendeu? Então agora, eu vou fazer esse convite para você dar exclusividade para Jesus Cristo. Para você entregar tua vida nas mãos dele. E eu vou te chamar aqui na frente, nós vamos orar. Vai vir um poder do alto que vai te transformar imediatamente em filho, em filha de Deus. Um poder extraordinário. Hoje você vai sair daqui outra pessoa. Aí como eu sei que você é rei e sacerdote, por causa disso, aí eu vou te ungir com óleo. Essa unção poderosa vai ser bom demais. Quem agora, olha para mim, quem agora quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer? Ergue a mão assim direita. Isso. Olha quanta gente. Vem aqui para frente comigo, por favor. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eu vou te esperar de joelhos aqui na frente. Vem para cá. Sabe o que nós somos? Conservos. Eu sou ungido, vou te ungir e eu vou respeitar a unção na tua vida. Eu vou te respeitar como conservo. Saul não era melhor que Davi e Davi não era melhor que Saul no nível espiritual diante de Deus. O que revelou que Davi era melhor que Saul? O temor que ele tinha. Nós sabemos, não é? Que Davi era melhor que Saul. Por quê? Por causa das atitudes. São as nossas atitudes que mostram o nosso valor. Eu quero chamar aqui na frente, pessoas que eventualmente tenham se desviado. Deixa eu explicar uma coisa. Saul estava desviado. Escuta bem o que eu estou te falando. Saul não estava mais em comunhão. Ele continuava ungido de Deus. Mas Saul não mostrava arrependimento verdadeiro. Saul não ficava firme no arrependimento. Saul se desviava facilmente. Ele se dividia. Tinha hora que ele chorava, me perdoa. Mas daqui a pouco eu já estava fazendo tudo errado de novo. Saul se desviava. Davi, ele ficava firme. Quando Davi pecava, porque não há pessoa que não peque, ele chorava, ele não se escondia de Deus, ele se arrependia e abandonava o pecado. Então você que está eventualmente afastado, afastada, ou sem igreja, ou frio na fé, ou sentindo essa frieza aumentar em você, não se desvie não. Se porventura você se desviou, volta. Se você está fraco, quase desviando, não faça como Saul. Vem aqui para frente que eu quero orar por você também. Vem para cá. Você que está fraco, fraca na fé, quase se desviando, vem aqui para frente também que nós vamos orar. Aproveita agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Com a mão direita sobre o teu coração, ore comigo. Estou esperando alguém mais chegar. Vem, vem. Tem pessoas ainda chegando. Aproveita enquanto a porta está aberta. Vem para cá. Depois que a porta fecha, não adianta mais. Aí não abre, viu? É que nem a arca no dilúvio. Depois que Deus fechou a porta pelo lado de fora,
As pessoas correram lá para bater, abre-nos, mas não tinha mais jeito. Depois que a porta fecha, não adianta, vai ficar do lado de fora. Enquanto a porta está aberta, entra. Está com vontade de vir aqui na frente? Aproveita e vem. Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, em primeiro lugar, eu quero dizer ao Senhor que eu dobro os meus joelhos com arrependimento para pedir ao Senhor, perdoe agora todos os meus pecados e me purifique com o sangue de Jesus. Meu Deus da glória, me perdoe todas as vezes que eu agi mal, que eu pequei, que eu errei, que eu não vigiei, e todas as vezes que eu quis me vingar a mim mesmo. Meu Deus da glória, agora eu sei de que espírito eu sou, o espírito do amor, o espírito do perdão. Pai querido, eu quero declarar que eu não tenho outro Salvador a não ser o meu Senhor. E eu quero dizer que eu creio no poder do sangue de Jesus. E eu quero que o Senhor agora confirme a minha condição de filho do Senhor, para que o Senhor me constitua aqui na terra como rei e como sacerdote pelo sangue de Jesus. Meu Pai querido, me dá agora o teu perdão e a minha transformação. Retira de mim tudo que não te agrada. Aperfeiçoa, Senhor, a minha personalidade, o meu caráter, e vai me moldando segundo o modelo que eu tenho na tua palavra, o meu Senhor Jesus. Meu Pai querido, muito obrigado pelo meu perdão e pela minha salvação. Eu te agradeço por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737. Quer enviar esta mensagem para alguém? Entre no canal youtube.com/JoãoRibe. youtube.com/JoãoRibe. Clique no retângulo vermelho, inscrever-se e copie o link para enviar para as pessoas que você ama, totalmente grátis. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Você tem uma rádio ou uma web rádio? Quer receber gratuitamente as mais de 1000 ilustrações do reino e as milhares de mensagens de João Ribe Palharim? Tudo de graça mesmo. Envie um WhatsApp para 11 93384 3737 e cadastre a sua emissora. Você vai descobrir como transformar vidas diariamente e ainda aumentar a audiência da sua rádio. Envie já um WhatsApp para 11 93384 3737 e preencha o cadastro resposta. Vamos juntos repetir na sua emissora o que já é sucesso nas rádios do Brasil e além das fronteiras. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Eu sou o pastor Danilo Queiroz, esse é o seu programa O Céu Pode Ajudar. Deus abençoe você de perto ou de longe. Nossa programação chega ao fim. Amanhã temos a busca do Espírito Santo em todas as igrejas da Paz e Vida. Fique na paz, na bênção. Um forte abraço, um beijo da minha alma e viva o nosso Senhor Jesus.
Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.